Olá, turma, tudo bem? Sou eu novamente, professor Clóvis Malaquias. Antes de iniciarmos a aula de hoje, tenho algumas perguntinhas a fazer para vocês. Leram o material? Acredito que a maioria leu. Quem não leu, é importante que leia, pois o conhecimento só é construído através da leitura, da pesquisa, do estudo e também da experiência. Quem não lê, seja material acadêmico ou uma outra fonte de leitura, está fadado ao fracasso intelectual. No caso de vocês, a leitura do nosso material é importante porque produz conhecimento dessa ou daquela disciplina. Acredito que todos querem terminar o curso, mas também querem aprender durante o mesmo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é: entender a primeira parte da nossa aula? Só lembrando a vocês que eu dividi essa disciplina em 4 partes e 4 vídeos. E até agora só 2 alunos entraram em contato comigo. Turma, eu preciso desse feedback de vocês. Ou seja, eu preciso do retorno de vocês, porque senão eu vou deduzir que todos entenderam a minha aula. E aí eu estarei cometendo um grande erro que é não ensinar vocês. O propósito de todo professor é o ensino, e se esse profissional não atingir seu objetivo, seguramente os mais prejudicados serão vocês, alunos e alunas. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Bem, aqui estou eu novamente para que vocês não fiquem somente com a minha voz e tenham uma imagem de minha pessoa. Pois bem, antes de passar para o próximo slide, eu vou fazer um apanhado da aula passada, da primeira parte, um pequeno resumo do que eu disse, para que possamos prosseguir. Não vou me alongar muito nesse resumo, pois vocês têm a videoaula e quando quiserem e puderem, podem rever quantas vezes acharem necessário. Eu vou dividir esse resumo em 3 partes. Nessas 3 partes eu vou tratar com vocês sobre tudo que foi dito na última aula através dos resumos. Entendido? Primeira parte do resumo. Essa primeira parte eu vou resumir em uma palavrinha que foi dita e repetida várias vezes quando eu falei a respeito de pesquisa em educação. A palavra é rigor. Quando eu falo de rigor, eu estou falando de exatidão, pessoal. Ou seja, uma pesquisa séria, norteada e orientada de maneira coerente e pautada em métodos e técnicas. Toda pesquisa séria tende a ser rigorosa. A ciência não é explicada de forma aleatória, sem base ou fundamento científico. Ela é explicada de forma que não haja nenhuma dúvida com relação ao objeto de estudo. Vou pegar como exemplo atual o que está em todas as mídias, TV, internet, etc. A vacina que combata, que cura a Covid-19 ou o novo coronavírus. A Rússia notificou que a partir de setembro irá produzir em grande escala a cura e a vacina para essa temerosa doença, através de uma vacina desenvolvida pelos cientistas daquele país. Isso deveria ser motivo de alegria e regozijo por todos nós, não é, pessoal? Deveríamos comemorar porque a ciência mais uma vez venceu e que o homem, apesar de ser um animal racional, inteligente, ainda perde uma batalha para um organismo vivo tão pequeno e invisível. Pois é, mas ninguém está contente. Sabe por quê? Porque os outros países estão acusando a Rússia de pular etapas, testes, no desenvolvimento da vacina para curar a Covid-19. Ou seja, os outros países do mundo estão acusando a Rússia de não ser rigorosa com relação à pesquisa feita no combate a essa moléstia, ou seja, no desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. E entender por que o rigor é importante para a pesquisa, turma. Na segunda parte do nosso resumo, eu vou falar sobre o homem como objeto de estudo da ciência. Todas as pesquisas feitas no mundo, desde os primórdios, lá no começo, têm como base o bem-estar do homem, o bem-estar da humanidade. Todos os avanços tecnológicos que surgiram ao longo dos séculos, décadas e anos,
teve como objetivo principal alcançar de maneira eficiente e satisfatória o conforto da humanidade, seja na ciência em busca da cura para intermináveis doenças, seja no cotidiano, nos dando aparelhos telefônicos capazes de falar com pessoas ao redor do mundo. Lembrando a vocês mais uma vez que homem/mulher, que representa a humanidade, faz um duplo papel na pesquisa, ora como objeto de estudo, ora como pesquisador ou pesquisadora. Terceira e última parte do resumo tem relação com a pesquisa, pessoal. Novamente vou perguntar a vocês o que é pesquisa. E novamente vou responder a vocês o que é. Pesquisa é uma investigação. Parece simples, não é? Pode parecer simples a princípio, mas a pesquisa exige alguns requisitos que não podem ficar de fora de uma boa investigação, que é a técnica e a metodologia, os métodos da pesquisa. Sem eles, não tem como o pesquisador descrever, compreender ou explicar alguma coisa. Então, agora que fizemos um breve resumo da aula passada, vamos continuar para terminar esse primeiro texto e vocês responderem a atividade que tem ao final dele e me enviarem. Lembrando, essa atividade vale ponto. Continuando com a nossa aula. Pessoal, pesquisar não é trocar 6 por meia dúzia. Lembra desse velho ditado? Pois é, a pesquisa precisa trazer algo novo, alguma novidade, algo que até aquele momento ninguém disse ou descobriu. Mas será que isso é possível? Claro que sim. Todos nós temos nossa visão de mundo, pontos de vista diversos dos outros, experiências de vida que contribuem para que possamos enxergar o mesmo objeto por uma ótica diferente. É por isso que a pesquisa deve ser agregadora e não somente uma reprodução de ideias e conceitos. É o que fala aqui no slide de vocês, mas vou ler aqui agora. É importante salientar que a pesquisa precisa... É importante ressaltar que a pesquisa... É preciso ressaltar que a pesquisa precisa salientar algo novo, que vale a pena ser investigado, estudado, e para a comunidade a qual se destina o estudo. A pesquisa precisa ser uma atividade de investigação capaz de agregar ou transformar. Foi o que eu falei para vocês com relação à pesquisa, turma. Ela tem que trazer algo novo, alguma novidade, algo que até aquele momento ninguém disse ou descobriu. Durkheim sabiamente destacou a principal característica da pesquisa, do pesquisador, a neutralidade. Todo bom e eficiente pesquisador deve ser neutro, pois só assim ele será capaz de enxergar o mundo de uma forma distante de paradigmas, conceitos, preconceitos definidos em sociedade. A função primordial do pesquisador, turma, não é modificar nada que há em sociedade. Ele é neutro, lembram? Sua função primordial é entendê-la sem influências externas e a partir daí trazer algo agregador e novo em seu trabalho. É o que fala aqui no slide, toma reflexões, que eu vou ler para vocês. Para Durkheim, o pesquisador deve ser neutro e objetivo, ou seja, não tem que ter nenhuma influência externa com relação à pesquisa. Não deve sofrer influências externas, deve aceitar como aquela sociedade de fato funciona, sem intenção de modificá-la. Na verdade, a pesquisa, turma, ela não tem intenção de modificar o modo de vida da sociedade. Pessoal, a vida em sociedade é marcada pela heterogeneidade, pelas diferenças, melhor dizendo. Somos diferentes fisicamente, embora hajam gêmeos idênticos. Somos diferentes intelectualmente e, principalmente, somos diferentes em experiências vividas. É o que falou aqui, no caso, esse pesquisador Dilthey. Não é possível distanciar a pesquisa dos acontecimentos cotidianos. Na verdade, pessoal, é uma pergunta. É possível distanciar a pesquisa
dos acontecimentos cotidianos? Sim ou não? Não, não é possível. Voltando à causa da Covid, o assunto e o problema do momento, nosso cotidiano. O que os pesquisadores estão em busca por causa da pandemia? O que é, pessoal, que eles estão em busca? Respondam aí mentalmente. Essa pergunta vocês mesmos responderam na mente de vocês. E eu não preciso responder essa pergunta. Vocês sabem a resposta. Por isso que não há como separar o sujeito do seu objeto de estudo. Vou ler o que diz aqui o material de vocês. Segundo Dilthey, não há como se distanciar os acontecimentos cotidianos das relações existentes entre pessoas. A vida em sociedade se constitui por conta da heterogeneidade, portanto não há como separar o sujeito do seu objeto de estudo. É o que eu falei para vocês, pessoal. Somos diferentes em tudo, né? Apesar de haver gêmeos idênticos, mas somos diferentes intelectualmente, em experiências de vida, né? E o cotidiano ele vai influenciar, de certa forma, na pesquisa, porque não há como separar o seu sujeito do objeto de estudo, né? Do seu objeto de estudo. Turma, esse slide aqui, ele é explicativo. Eu vou ler para vocês primeiramente, depois eu explico ele. Para Weber, o cientista social deve interessar-se por diferentes coisas e de diferentes maneiras. Não há um ponto de partida, e é válido o uso de várias abordagens metodológicas em uma pesquisa. Pessoal, essa afirmativa de Weber é autoexplicativa. O que Weber quer dizer em suas sábias e experientes palavras é que não há somente um objeto de estudo da ciência. Por isso, não existe o ponto de partida, mas existem várias técnicas e várias abordagens metodológicas que o pesquisador deve se ater, deve procurar. Resumindo, o interesse do pesquisador é diverso. Diversos temas, diversos objetos de estudos. Tudo que há no mundo pode ser de interesse de estudo da ciência. Pode ser objeto de estudo para o pesquisador, do mais complexo ao menos complexo assunto ou objeto de estudo. Turma, uma perguntinha para vocês. Há conflitos entre pesquisas qualitativas e quantitativas? Conflito, turma, pode ser considerado uma discordância, uma guerra travada entre esses dois pontos de pesquisa, a qualidade e a quantidade. A resposta para essa minha pergunta é: depende, ou seja, sim e não. Há e não há conflito entre pesquisas quantitativas e qualitativas. Vou explicar por quê. Se forem consideradas as diferentes fontes de pesquisas, de pensamentos diversos, ideias, prós e contras a respeito do objeto de estudo, existe um conflito sim entre pesquisas qualitativas e quantitativas. Mas se considerarmos somente as abordagens, a realidade como um todo, pessoal, realidade como um todo é entender não somente uma parte, mas o conjunto da obra. Nesse caso, não existe conflito entre as pesquisas quantitativas e qualitativas. É o que vai falar aqui o slide de vocês. Ó. Quantitativas e qualitativas. Há um conflito entre as pesquisas qualitativas e quantitativas, foi o que eu perguntei para vocês no início desse slide. Para responder essa pergunta, é necessário tomar o conceito de rigor, que é exatidão, turma. Se considerarmos as abordagens de pesquisa de diferentes fontes, há conflito. Ou seja, se for com relação à fonte, a resposta é sim, há conflito. Mas se considerarmos as diferenças entre abordagens e fontes e compreendermos a realidade como um todo, será possível compreender que não há conflito. Ou seja, se a gente for levar em consideração a abordagem, então não haverá conflito entre pesquisa quantitativa e qualitativa. Turma, a qualidade exige qualificadores prévios, enquanto a quantidade exige qualificadores já constituídos. Traduzindo para vocês, para que vocês possam entender o que eu acabei de dizer, pessoal. Esse conceito em palavras mais inteligíveis, mais explicativas, é o seguinte. Na qualidade, os qualificadores são
prévios, ou seja, antes da pesquisa, anterior à pesquisa. Enquanto na quantidade, os quantificadores vêm depois da pesquisa, ou seja, os quantificadores são os resultados da pesquisa. Vou repetir, pessoal. No caso dos qualificadores é anterior à pesquisa. No caso, os qualificadores são anteriores a pesquisas e os quantificadores são posteriores à pesquisa. É o que fala aqui no slide, que eu vou ler para vocês. Ó. A qualidade requer a presença de sentidos qualificadores previamente formalizados, e quanto à quantidade, requer sempre a presença de sentidos quantificadores já instituídos. Ou seja, só repetindo para vocês, qualidade é prévio, quantidade é posterior. Vou ler aqui o slide para vocês antes de explicar. Para o pesquisador, a pesquisa em educação implica em validar e apresentar alguma informação? Segundo Sidney, a busca do rigor significa a busca da qualidade, que é a sua referência de toda e qualquer pesquisa, turma. Aqui não tem muito o que comentar, pessoal. É só repetir mesmo as curtas palavras de Sidney. A busca do rigor significa a busca da qualidade, que é a sua referência de toda e qualquer pesquisa. Rigor e qualidade andam juntas em toda e qualquer pesquisa. Já comentei isso com vocês na aula passada e na introdução na aula de hoje. Uma pesquisa séria, ela tende a ser bem rigorosa. Turma, a pesquisa qualitativa melhora a compreensão do mundo, dos fenômenos que acontecem ao nosso redor. Para os pesquisadores, investigadores e demais partícipes das pesquisas, a qualidade é de suma importância para que seja validada pela comunidade científica as descobertas feitas que melhorarão e agregarão o cotidiano da vida em sociedade. Ou seja, turma, para que haja essa validação da comunidade científica, a pesquisa tem que prezar pela qualidade, turma. É o que está aqui no material de vocês. Ó. No nome da educação, a pesquisa qualitativa melhora a compreensão do fenômeno educativo e suas múltiplas variáveis. Ou seja, a gente aprendeu que a pesquisa qualitativa ela melhora a compreensão do mundo e dos fenômenos que nos norteiam, que estão ao nosso redor. Estamos quase encerrando o primeiro texto, pessoal, e a segunda parte das 4 videoaulas que eu vou postar para vocês. A educação é uma compreensão humana. O homem é um animal racional que precisa ser domesticado. Digo isso entre parênteses, pessoal, domesticado entre parênteses, porque o homem precisa aprender a viver em sociedade. E a educação ela vai domesticar o homem, turma. E isso é um dos objetivos da educação, que é lapidar, no caso o homem / mulher. Turma, a educação ajuda a compreender a humanidade, seus anseios, suas dúvidas e principalmente suas esperanças. No caso que está falando aqui o slide de vocês. Ó. A educação para o educador é um campo de experiências de vínculos, de pertencimento, de investigação, pois trata-se de uma compreensão humana. Bom, o pesquisador, antes de tudo, tem que ser ousado e certo para encerrar o material de hoje, pessoal. O pesquisador, repetindo, tem que ser ousado e ter a incerteza como base. A incerteza é uma das características principais porque ela está relacionada diretamente com a neutralidade, da qual eu falei para vocês na aula de hoje. O pesquisador não pode sofrer influências externas, também já falei isso, porque a certeza que são os resultados da pesquisa é algo temporal, ou seja, do momento em que vivemos, podendo ser modificado, repensado, reavaliado, pois todas as experiências humanas são complexas e contínuas, isto é, vivemos em constantes mudanças. O que é a certeza hoje, turma, amanhã pode ser derrubado, né? Pode surgir uma nova pesquisa com uma nova descoberta e aquele conhecimento pode ser desvalidado. É o que eu falei para vocês, né? A pesquisa ela traz algo novo. O que é certeza hoje pode não ser amanhã, né? Porque a certeza é algo temporal. É o que diz aqui o material de vocês, ó.
Resta ao pesquisador que busca a pesquisa qualitativa dos vertentes. Ousadia e incerteza. É incerto o produto e inconclusivo o resultado, pois se trata de uma análise temporal, pois essas experiências humanas são complexas e contínuas. Bom, turma, ficamos por aqui. Encerro a explicação do primeiro texto na aula de hoje. Observe que no final do primeiro texto tem uma atividade. O que eu vou querer que vocês façam? Que respondam, claro. Mas não é só isso. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo. Vocês têm meus contatos. Lembrando a vocês sobre a importância de ler o material, porque só assim vocês conseguirão responder às atividades. As videoaulas são apenas reforço de conteúdo. Não fiquem somente nelas, mas o material de vocês, leiam, tirem as dúvidas comigo e me enviem para que eu possa pontuar vocês, tá certo? Na nossa próxima aula a gente vai iniciar o segundo texto. Também vou dividir em 2 videoaulas, como mencionei antes. Queridos alunos e alunas, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro virtual. Deus abençoe a todos.